bem-vindas a mais um Chá com Torá, mais um episódio das Matriarcas, né? Que é um projeto do Ministério Mulher Plenas, onde nós estamos aqui, mais outras mulheres, mais mulheres, né? Que vão falar sobre esse episódio da vida de Raquel, né? Como muitas conhecem, que também é uma história muito interessante, muito forte, uma mulher... A gente falou de Léa no episódio anterior, mas esse de Raquel, né, gente, já é uma outra vibração, já é uma outra energia e uma mulher importante, mais uma das matriarcas, e vocês sabem o que é matriarca, né? Uma mulher proeminente, uma mulher de poder, eram as mais antigas, né, que eram consideradas as mais velhas, na verdade, como as matriarcas, aquelas que tinham o poder de todo o clã, de todo o grupo, né? E eram aquelas mulheres que eram consideradas as mais sábias também, né? E muitos procuravam aquelas mulheres para pedir conselhos, né? E esse é o episódio de Raquel que a gente vai falar. E mais uma vez é um projeto do Ministério de Mulher Plenas. E fiquem ligadinhas aí que a gente vai dar continuidade a esse assunto e fica sentadinha que a gente vai falar com você de forma mais esmiuçada, né? Naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente se dedicou ao estudo para falar com Raquel. E eu sou a Daniele Fernandes, temos as outras, pastora Ana Paula, Dani Arona, e cada um vai se apresentar aqui para você, tá bom? Sejam bem-vindas. Shalom, sejam todas bem-vindas ao nosso canal Chá com Torá. Eu sou Ana Paula e é uma alegria muito grande estar aqui podendo participar de mais esse episódio da nossa série Matriarcas da Torá. Como a Dani falou, né, a gente hoje vai estar trazendo essa grande mulher, né, essa quarta matriarca que deixou um legado muito importante para cada uma de nós mulheres, não só para as mulheres do povo de Israel, mas para todas nós mulheres que através de Yeshua estamos enxertadas na oliveira, né? Amém. Fomos Amém. enxertadas em Israel. Então, também nos apossamos desse legado, dessas memórias, desse exemplo, né? Desses ensinamentos que Raquel traz para a gente, que além de ser uma mãe física, né? Das 12 tribos, né, participantes junto com Léa, das 12 tribos, de reis, de sacerdotes, mas também, como a gente vai falar aqui, né, ela participa dessa projeto de salvação, projeto de redenção, mas é através da sua descendência vem o nosso Mashiach, né, vem o nosso Messias. Então, que seja um momento proveitoso, onde você possa aprender conosco, assim como nós aprendemos quando a gente parou para estudar sobre a vida de Raquel, e que seja muito edificante. Amém. E aí já acho que já assim entrando, né, a gente no episódio anterior, né, já entrando nessa questão das matriarcas e dessa descendência, né, que Raquel faz parte, né, desse contexto de salvação, da escolha de um povo. A gente tem que compreender, como foi colocado no episódio anterior, que a história de Raquel e de Léa estão muito unidas, entrelaçadas, não tem como falar de uma sem a outra. A gente vai ver na literatura que fala que elas até seriam gêmeas, né? É importante, como a pastora acabou de sinalizar, nós fomos enxertados na história deles. Então a gente pode ter, comentei isso da outra vez, a gente pode ter muitas histórias e às vezes até uma expressão que a gente vê muito no meio dos irmãos, Deus me revelou, né? Mas há uma história real, a gente ia falar sobre a questão do contexto histórico, do povo contando sua própria história, sua matriarca, quem ela foi, a percepção deles sobre ela, suas memórias, as experiências, tudo que foi vivenciado e passado de geração para geração. Para que tomemos decisões acertadas e que enxerguemos as ações com um olhar de verdade, não daquilo que a gente compreende aqui em 2025, olhando para lá, Sim. Mas de lá para cá, né? A realidade cultural, né? Os pensamentos, a forma de pensar. E o que a gente tira, então, de ensinamento com a vida dela para a nossa vida, nossa referência. É importante também, eu acho que no decorrer do estudo, né, da nossa conversa aqui, a gente vai ver que
na história de Raquel, assim como das outras matriarcas que a antecederam, houveram erros e acertos. Sim. Sim. Né? Assim como acontece com as nossas vidas. Sim. E a gente aprende não só com os acertos, mas com os erros Claro, com também. certeza. Né? O que fazer e o que deixar de fazer. Então, eu acho que a Raquel é um grande exemplo, porque a gente vai ver alguns erros, né, significativos, né, e atitudes de elevação, que a gente vai ver uma maturidade espiritual. Sim, um e crescimento isso é muito espiritual. pra gente. É. Então, eu acho que isso é importante a gente começar entendendo essa mistura da história das duas, né? Que estão muito juntas, isso dessas aí. irmãs. Então, vem conosco. Vamos participar dessa caminhada, né? Pela história de Rachel. E a gente sabe que, como a pastora Ana Paula e a Ana falaram, né, as matriarcas, elas têm, se não fosse de tão tremenda importância, o nome delas não seria citado, né, elas não teriam, porque a gente sabe que na cultura judaica o homem tem uma relevância, é muito mais relevante do que as mulheres, mas essas mulheres tiveram e têm um peso espiritual muito grande para o povo judeu, principalmente Rachel. Então, em Yiddish eles chamam de Mama Rochel, né? Ela tem, eles chamam como ela é a mãe, né, do povo judeu, e a relevância dela é muito grande. Então, vamos lá. Lá em Bereshit, vamos ler um pedacinho de Bereshit, dessa jornada de Jacob, da chegada dele a Harã, né? Fugido lá do que aconteceu. Da sua história familiar. Exatamente. Ali. Lá de Esav, né? Porque ele vendeu a bênção da primogenitura para Jacob, enfim. E vem essa jornada para Harã, quando ele vai para a terra de Labão, e ali ele encontra a Rachel, a mulher que ele amou, porque a palavra fala o tempo inteiro nisso. Dani, né? se eu pudesse dar um nome para esse episódio de Raquel, falaria: o amor está no ar. Porque já deixa aí o amor está no ar. Essa energia, quando a gente vai falar sobre Raquel, né, e Jacob. E eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Não, vou ler do 9 não, vou ler antes. Disse-lhes Jacob: meus irmãos, de onde vocês vêm? Porque o povo já estava ali, Qual o capítulo de Gênesis? Desculpa, 29. Eu vou ler a partir do 4. Quando ele chega ali em Harã, encontra todos os rebanhos, isso. Eles ali acampados ao redor do poço. Esperando a Rachel. O encontro dele com Raquel, né? Isso, porque eles só poderiam remover a pedra. Isso, a remoção da pedra quando ela chegasse, todos estivessem. Que era uma pedra muito pesada, então estava E tá faltando ela ali naquela história para poder, né, começar toda a história de Jacob e Rachel. Disse-lhes Jacob: meus irmãos, de onde vocês vêm? Eles responderam: somos de Harã. E ele lhes perguntou: acaso conhecem Lavã, o filho neto de Nahor? Eles disseram: sim, conhecemos. Ele lhes perguntou: tudo vai bem com ele? Sim, eles responderam. E eis que vem a sua filha, Rachel, com as ovelhas. Ele disse: vejam, há muita luz solar, não é o momento de levar os animais para casa. Por isso, deem água às ovelhas. A seguir, ponham-se para pastar. Eles responderam: nós não podemos, não até que todos os rebanhos tenham sido reunidos e a pedra seja rolada de sobre a abertura do poço. Nesse momento, damos água às ovelhas. Enquanto eles lhe falavam, Rachel chegou com as ovelhas de seu pai, pois cuidava delas. Quando Jacob viu Rachel, a filha de Lavã, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Lavã, irmão de sua mãe, Jacob subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço e deu água ao rebanho de Lavã, irmão de sua mãe. Olha que coisa interessante aqui, como a gente vê aqui, quando Rivca deu água aos camelos de Isaac. Com Eliel, né? Eliezer, isso aí. Eliezer. Olha como é que a gente vê aqui. E Jacob beijou Rachel e chorou em alta voz. E Jacob disse a Rachel que ele era parente de seu pai, filho de Rivca, e ela correu e contou a seu pai. Vou parar aqui, porque a gente começa a... Nossa, aqui já tem muita coisa. Muita coisa.
Para mim, a primeira coisa que me chama atenção já nesse primeiro momento é o poço. O encontro no poço. O poço tem uma perspectiva muito espiritual. Muitas coisas aconteceram em toda a palavra, Exato. Até no Novo Testamento, Na Brit também. Hadashah, junto ao poço. Né? A gente tem uma quantidade de poços que foi cavada. Né? Pelo pai e Exato. depois pelo avô, poço de Abraão, né? Depois Isaac também cava poço e tem essas questões. E aí o encontro no poço tem uma pegada espiritual Isso muito aí. grande, né? E esse encontro entre os dois, que já tem uma conexão desde o início ali. Por quê? E eu acho interessante porque, como você colocou, tinham 3 rebanhos, estavam esperando chegar então a Raquel com outro rebanho para que a pedra fosse removida de uma vez só, porque era pesada, para que todos os animais pudessem beber água e depois fechar junto. Ainda era cedo, pela observação de Jacó. E aí, eles estavam aguardando ela chegar. Quando ela chega, acontece uma coisa muito interessante, que é de quem vamos dizer assim, já está apaixonado só de olhar. Se a pedra era muito pesada, tinha que esperar todo mundo para poder tirar junto. Na hora que ela chegou, Jacob foi lá e... Deixa comigo, que eu vou tirar essa pedra só. Foi lá e já se mostrou, já tirou a pedra. Ele se apresentou. Se apresentou. Ele já tira a pedra, ele já dá água. O texto da Torá diz que ele já alimenta, já dá água para os rebanhos. Ele mesmo abre, ele mesmo dá água, ele mesmo fecha, ele resolve o negócio. Depois ele abraça, fala com ela. Parece também com a história de Moisés e Zípora, né? Isso, que eu também, ia falar exatamente sobre isso. Que também vinha com as ovelhas do seu pai, Moisés ali no poço, né? Inclusive, os comentaristas comparam a história de Raquel e Jacob com o Zípora. Por causa desses encontros. E, então, assim, a gente vai fazer uma avaliação... Imagina que naquela época tiver falando assim... Vamos marcar um encontro de encontro no poço. E aí a gente já vê que houve uma motivação na alma dele diferente. Um encontro, uma introdução diferente dela na vida dele em relação a Leá, que a gente estudou. Sim. Então, assim, ela era como uma chave, né? O Zohar vai dizer que ela era como uma chave que motivava, que trazia ele a motivação, né? Por conta desse encontro de almas que acontece já nesse momento do poço. Né? Então, além do local, o impacto dela sobre o coração, sobre a alma dele, né? Aquela energia, por isso que eu falei, o amor está no ar, né? Que motiva, que traz a motivação para a alma. E todas as vezes que a gente fala de poço, o senhor me trouxe aqui, me deu um insight, que todas as vezes que a gente fala de poço, fala de redenção, né, gente? Alguém precisa de uma redenção. Então, assim, houve essa situação do encontro, né, de Raquel com Jacob, lá naquele momento ali, para que houvesse redenção de ambas as partes. Tanto de Jacob, que estava sendo tratado, como a gente falou lá no episódio de Leia, que ele estava sendo tratado pelas 2 irmãs, porque ele precisava, não adianta ele fugir do local onde ele estava. Sim. Mesmo que ele saísse daquele lugar, ele precisava ser tratado. Consequências. E de Raquel também, né, em relação a ele, porque tudo seria mudado na vida dela também. Todos precisavam evoluir espiritualmente. Né? Uma elevação espiritual para os dois, né? E assim, e a gente vê que mesmo tendo esse conhecimento, como a Dani falou, né? Tendo esse conhecimento desde pequenininho que Raquel seria prometida, já estava prometida para Jacob, né? A gente sabe que houve aquela coisa de primeiro amor imediato, o amor imediato, porque houve porque ele poderia também estranhar, essa aí que vai ficar comigo, né? Como a gente muitas vezes vê, essa aí que vai ficar... Não, mas você vê que houve um mover no mundo espiritual, como você falou, do Zohar, né? Que teve esse encontro de almas. Que vai dizer assim, que a gente vai falar aqui, né? De como a Bíblia descreve ela e a irmã. Isso. Né? E a gente está focando em Raquel. Isso aí. Mas fala que o encontro não foi só uma questão da beleza dela, mas houve um encontro de alma.
Então foi além da beleza, né, esse encontro. Que a gente sabe, né, que a palavra cita, né, que ela era uma mulher muito bela, muito linda, né, tinha uma beleza assim radiante, que as pessoas, onde ela passava, ela já chamava atenção. E a Torá faz questão, falando já sobre isso, faz questão de sinalizar a diferença entre as duas, né? A gente falou sobre Leá, você pode assistir lá o capítulo anterior. Convidamos a você. A gente falou sobre ela especificamente, agora sobre Raquel, porque pontua a beleza dela, né, de duas formas diferentes. Fala em forma e em beleza e aparência. Então, assim, era uma mulher muito bonita e o seu próprio nome, que vocês vão entrar aí talvez na questão do nome, mas ela proativa, ela estava pastoreando um rebanho de ovelhas, então não era uma mulher que tinha a postura de estar em casa, mas uma presença muito forte, né, de chegar e a sua beleza e o seu jeito. Que a gente vai ver durante a história dela, o comportamento dela em relação às situações. E a gente vai entrar agora falando sobre o nome de Rachel, né, de Raquel, que tem vários significados, né, dentre ele, por isso ela ser uma pastora de ovelha, porque o nome dela significa ovelha, né? É porque o nome em si, né, ele já tem já carrega, não sei. Ele carrega uma identidade, né? Ele carrega um propósito de vida para a pessoa, né? Então a gente vê em toda a Torá a ligação, a conexão do nome com a vida daquela pessoa, né? E até no episódio de Leá eu comentei sobre isso, que é costume, né, no Oriente Médio, as mulheres darem nomes a seus filhos, porque os pais não tinham muito essa noção de dar um nome legal, um nome bonito para seus filhos, e as mulheres davam o nome aos seus filhos. E até mesmo por essa identidade, esse propósito, quando Rachel e as mulheres tinham essa sensibilidade por serem profetisas, né? A mãe delas, a Dina, né, já via isso nela, uma mulher como que já ia cuidar do rebanho, né? Tinha essa identidade, e a mãe dela colocou o nome de Rachel, que significa pequena ovelha. Pequena ovelha. Engraçado não, né? Na verdade, também quer dizer, o nome dela fala de fertilidade. Olha só que coisa forte. O nome de Rachel também fala de fertilidade. Sim, fala também. E a gente vê que a luta dela vai ser em cima disso. Exatamente. Para cumprir esse propósito aí de fertilidade. E gerar filhos, né? Fazer valer o nome dela, o peso do nome dela. Sim. E a gente vai vendo como que a história vai virando, vai se contornando para depois a gente vai ver no final, esse final feliz, né? Mas é isso. A gente vê o nome dela, né, que é um nome forte também de peso, e a gente vai ver agora. A pastora Ana Paula quer falar dar alguma coisa mais. Sobre essa questão do nome, né? O que a gente vê na literatura judaica, o tempo todo, quando você estuda sobre a vida de Raquel, você vê sempre algo que é muito comum no judaísmo, né? Um entendimento para um lado e um entendimento para o outro, né? E quando a gente vê que o significado, um dos significados do nome dela é pequena ovelha, a gente vê numa parte da literatura judaica falando, né, que o fato dela ser uma pastora de ovelhas trazia para ela, né, eles fazem uma conexão, uma similaridade com Esaú, né, que também era um homem do campo, e por isso não tinha uma espiritualidade tão elevada como Leá, né? Então que ela tinha essa proatividade, mas esse jeito mais... Era mais da ação, né? Exato. O físico, ela lidava mais o físico. Mais ligada à terra. Exatamente, como Esaú. Como Esaú. Mas o Talmud também fala que o Raquel, ele não foca somente nessa questão da carnalidade, de estar ligado à terra, do racional. Mas ele fala também que um dos motivos, né, pelos quais Jacó se apaixonou por ela, não só pela beleza física, mas pela generosidade, pela compaixão com que ele observava ela no trato com as ovelhas, no trato com as pessoas, né? Então isso também o encantou, não só a beleza física de mulher.
né? Sim. Então, Era o cuidado, ela era uma essa... pastora de ovelhas, né? Sim, então tinha esse essas cuidado características acerca de Raquel. cuidar. E a gente vê também até dessa característica, a beleza, né? O Eterno, a gente vê que o Eterno não descreve muito a beleza das mulheres, né? Apesar de ter falado de Sara, mas assim, de uma forma mais ampla, como fala de Raquel, o Eterno ele não fala, né? Então, a gente vê a importância dessa beleza de Raquel nas escrituras, na palavra, né? O que você falou agora, não era só beleza física, ela tinha um cuidado com as ovelhas, ela cuidava, tinha um carinho, tinha toda a generosidade, compaixão. Exatamente, compaixão. Então, assim, a gente vê que são pontos que o Eterno demonstra ali na palavra, nas escrituras, que hoje a gente vê no nosso dia a dia, a gente pode não ser as mais belas como Leia, né? Ou até a mais bela como Raquel, mas se acha incapaz, não tem, eu não sei fazer isso, não sei como... E essas mulheres, essa beleza de Raquel é citada, né? Porque é algo importante. E muitas vezes a gente vê que a mulher tem tanta beleza, mas ela se acha incapaz de fazer, de realizar alguma coisa. E a gente vê que Raquel não. Raquel, ela era uma mulher bela, uma mulher do campo, né, que lidava com ovelhas. E você imagina o cheiro que devia ser ali, né? O cheiro que devia ser ali. Gente, tô falando a realidade, gente. O cheiro que devia ser ali, e aquela mulher continua bela, plena, maravilhosa, né? E continua fazendo aquilo que ela era determinada a fazer. E assim somos nós hoje, né, gente? A gente às vezes, eu sou tão bonita, tenho beleza, mas não sei o que eu vou fazer, não tenho qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que Deus tem para minha vida. E é assim que a gente precisa, né, perguntar ao Eterno: Senhor, eu sou bela por fora, mas o que o Senhor quer de mim? O que a minha alma, o propósito que tu tens comigo para fazer aqui nessa terra? Porque a gente vai ver, a gente falou sobre isso, um crescimento na vida tanto dela como da irmã, né? Eu falo no outro episódio sobre isso. Existe uma balança, eu vejo o Eterno, uma balança do Eterno na história deles, né? Principalmente das duas irmãs, né? Onde a gente vê a sua irmã mais introspectiva, mais sensível às coisas e percebendo mais. A gente vê no nome dos filhos, da história delas, uma percepção espiritual, um crescimento, uma importância mais para as coisas do coração. E a gente vê em Raquel, né, que ela já tinha toda essa disposição, e esse amor de Jacó, ela era a própria motivação para ele. Sim. Porque o lado da vida de Jacó que Raquel tinha, que era maior, que tomava conta de tudo na vida dele. Os olhos dele eram tudo para ela. E bonita e bela, e cuidando das ovelhas. Então, todas essas ações e a vida dela dava a ela também uma perspectiva sobre ela mesma, desse autoestima, de um empoderamento, de uma autoestima, e que o Eterno precisava trabalhar, né? E construir nela. Também não teria para onde fugir, ele precisava trabalhar ela como a gente precisa passar por esses processos, cada um de nós, para ver o que nós precisamos. O Eterno olhar para mim e falar assim, a oração que Davi faz cabe muito aqui, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, quando a gente faz essa oração, o próprio Criador olha para nós e vê aquilo que a gente não vê. Que às vezes a gente acha que está tudo bem, ver, né? Ou não quer ver. E aí o Eterno olhava para Raquel, olhava para ela e sabia o que precisava tratar dela, né? E aí começa isso, a gente vai ver daqui mais um pouquinho, a gente começa a ver em que pontos que começa essa mudança, né? Exato. Eu tinha notado aqui sobre essa questão da alma, porque ela tinha acesso à alma, né? A gente vai ver a literatura judaica falando que ela tinha acesso à alma de Jacó, né, por causa da conexão que eles tiveram. Então, ela já fazia parte de um propósito para a criação de um povo que traria a redenção ao mundo. Como essa mulher não seria tratada, né? Exato. E ela sabia também que ela fazia parte disso, porque ela estava se
se conectando, ela vai se casar, que a gente vai falar, com o filho, um descendente da linhagem de Abraão, que na época já era conhecido, ele era conhecido, e o Deus de Abraão, e o chamado do Deus de Abraão, e elas faziam parte, eram sobrinhas, né, e primas de Jacó, e elas já estavam fazendo parte. Havia uma promessa, como foi falado aqui, da mais velha, que era Leá, para Esaú, que era o mais velho, de Rívica, Rebeca, para Jacó. Porém, né, a gente vai falar que há um movimento do Eterno tratando também ele, onde o seu sogro, então, no casamento faz aí acontece um engano aí também, né? Que a gente vai falar sobre isso. Então... A gente vai até entrar nesse assunto agora, sobre essa relação de Raquel com o pai, né? Mesmo sabendo de toda essa situação. A gente sabe que a relação de Léia com o pai é até maior em relação por causa da questão do engano que ela foi dada, né? Enfim, do engano. Mas Raquel também participou, entre aspas, desse engano. Segundo aí, a literatura, né? Os estudos falam, comentam. Exato, comentam exatamente sobre essa participação também de Raquel nesse casamento de Léia, do primeiro casamento, né? De Léia com Jacó, e logo depois o dela com Jacó. Porque realmente Labão era um homem tido como tão trapaceiro, né? enganador, que as próprias filhas, que eu li, né, isso numa literatura, que as próprias filhas falam assim: quem quer casar comigo? Quem vai querer casar comigo sabendo que o sogro que vai ter? Né? Quem vai querer casar com a gente, com Léia ou com Raquel, para ter um sogro desse? Enganador, que tudo, né, sempre vai querer levar vantagem. A própria história de Rebeca, né? Lá um pouco mais pra trás a gente vê a postura dele e tal. Você vê que tá vindo de um processo anterior. Sim, mas aproveitando aí esse encontro de almas que você falou, eu queria compartilhar aqui alguns textos que relatam na Torá, né, e que exemplificam esse amor que a gente fala tanto, né, que havia entre Jacó e Rebeca. E aí, se você em casa tiver... Raquel. Se você em casa estiver fazendo as suas anotações, vamos anotar aí Gênesis 29, capítulo 29, versículo 10, que é o episódio que a Dani estava contando, né? E que quando ele vem encontra Raquel no poço, ele praticamente já se disponibiliza ali para levantar a pedra, né? Para erguer uma pedra que era extremamente pesada. Sim. Né, demonstrando ali a necessidade dele de se aproximar dela, né, de estabelecer ali um contato. Depois, em Gênesis 29, 20, a declaração, né, quando diz que os 7 anos de trabalho por ela lhe pareceram apenas poucos dias. Você trabalhar 7 anos por um dote é muito tempo. Meu Deus. Né? E para ele dizer que lhe pareciam apenas dias é porque realmente estar ao lado de Raquel era algo assim... Prazeroso, algo como tipo você não vê o tempo passar, né? Sim. Então isso é também uma demonstração do quanto ele a amava. Depois em Gênesis capítulo 33, versículo 1 e 2, né? A gente vê que quando ele está retornando para Canaã, né, e o medo dele não sabia como que seria aquele encontro com Esaú, se Esaú ainda trazia mágoa no coração, se iria afrontá-lo, se iria tentar contra a vida dele ou dos familiares dele. E aí ele coloca a comitiva toda dividida, né? E na frente vão as servas com os seus filhos, depois vem Leá com os filhos. E lá no finalzinho ele bota Raquel. E Raquel tá com ele ali, né? Sim, e José, né? Que já era o filho com Benjamim ainda na barriga, né? E depois, mesmo depois da morte, o que eu acho interessante é que mesmo depois da morte de Raquel, quando a gente caminha um pouco mais lá para frente da Torá, a gente vê que toda essa primazia que Raquel sempre teve na vida de Jacó, né, ele continua demonstrando seu favoritismo pelo filho primogênito que ele teve com Raquel. Né? A Torá diz que é o filho da sua velhice. Né? Ele amava, eu anotei até que o texto, que é Gênesis 37:3, diz que ele amava Yosef mais do que os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E eu vou até além. Eu acho que não é só porque era filho da sua velhice, tipo assim, filho temporão, né? Aquela que a gente paparica, que a gente gosta, não.
porque Benjamim também era filho da velhice, né? Mas porque era o primogênito da mulher que ele tanto amou, né? O filho que foi tão esperado durante tanto tempo, né? Porque quando Yosef nasce, Jacó já tinha 10 filhos e uma filha, né? Então, Yosef, que prefigura o Mashiach, né? Porque a gente vai ver também lá na frente que da mesma forma que Yeshua, ele foi odiado, ele foi pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi preso, mas a vida dele foi importante para a redenção de todo aquele povo, né? Da mesma forma que Yeshua. Então, você vê em toda essa trajetória que eu falei, né, de Gênesis, a demonstração em vários momentos, esse amor, né, o encontro de almas, como a Dani falou, esse amor que ele tinha por Raquel, né, a ponto de uma pedra pesada se tornar leve, a ponto de 7 anos de trabalho se tornarem como os dias, e de continuar demonstrando esse amor mesmo após a morte dela. E aí, qual é o ensino que a gente pode tirar daí, que é muito importante, eu tinha até colocado aqui, né? O amor à família, o amor aos filhos, ao trabalho, ao próprio eterno. Tudo que alcança a nossa alma nesse ponto não nos é pesado, né? O amor da mãe por um filhinho, quando a mulher tem um bebê, a disposição que ela tem de estar acordada de madrugada, de dia, de noite, é uma força que vem sobrenatural para ela cumprir o seu propósito, que é um amor diferente. O amor pelo reino do Senhor, pelo eterno, por Deus, que nos faz renunciar com uma disposição que a gente não sabe de onde vem. Porque o amor pelo que você faz, ele traz uma disposição que a gente não tem como dimensionar, porque isso faz a gente realizar coisas incríveis. E aí entra uma coisa muito importante, né? Que é quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você se dispõe a buscar, a estudar, a conhecer, a obedecer. Você renuncia, porque você encontrou o amor em Yeshua, o amor a Deus, que dá essa disposição. A gente vai ver isso na vida do próprio Yeshua. Ele amou. Primeiro, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho. E depois Yeshua mostra o seu amor também, que renunciou e se entregou como cordeiro. E o Eterno espera isso de nós também, né? E aí a gente vai ver que esse amor, que na vida de Yaakov, é um amor tão grande que vai levá-lo a um nível de maturidade maior, a ponto dele assumir o compromisso do matrimônio. Sim. Então, o amor transforma. É uma chave. Ela era uma chave na vida dele, assim como existem também chaves. E aí guarda, por isso que a palavra vai dizer assim, de tudo que tu deves guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quem deve ser o amor do seu coração, a prioridade do seu coração é o Eterno, né? E ele mostra isso aqui, né? Então, fica o ensino que o amor é uma máquina que nos motiva a realizar as coisas, né? Sim. Muito importante. Você quer falar agora sobre aquela... Se a gente for falar do contexto histórico rapidinho que a gente pode falar. Passou, que é muito importante a gente contextualizar, porque vocês, irmãs, me desculpem, estou bem gripada, mas eu queria estar aqui, fazendo estudo com vocês. É o amor. Mas é o amor. Eu Exatamente. vim porque eu amo a palavra e amo esses estudos que a gente tem compartilhado com vocês. Quando a gente fala dessa questão histórica, né, que a gente não existe, a gente falou isso sobre Leá, não existe uma comprovação arqueológica sobre elas. Mas o texto base é a Torá para nós e os textos todos que a gente tem na literatura judaica, como eu falei antes, que é a história deles, onde nós fomos enxertados. Nós quem? Todo o cristianismo,
todos que creem em Adonai, no Deus, único Deus, o Pai, né, que envia o seu Filho, o Cordeiro Santo, Jesus, todos. Efésios 2 fala de um enxerto na oliveira, que não é figueira, que não é videira, que é Yeshua, mas a oliveira, que é Israel. Então, quando nós estudamos e buscamos aqui, são várias as fontes das 4 episódios que nós temos aqui no canal. Tanto o Talmud como os Midrashim, todos os livros da literatura vão discutir. Nós estamos falando de 3.000 anos, 3.000 e tantos anos depois, de discussão de homens falando e trazendo essas histórias e discutindo comportamentos e a vontade do Eterno. Então isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque o que nós estamos trazendo não é uma questão do que nós achamos, mas do que de fato aconteceu e dos livros e dos comentários dos rabinos sobre tudo o que estava acontecendo ali, tanto espiritualmente como no mundo material e físico, que é o que acontece com a gente hoje. A gente tem a nossa vida física, mas a gente está conectado com o Eterno, então tudo que a gente vive tem uma repercussão espiritual. Sim. Né? E na verdade, o que nosso Salvador Jesus nos ensina? Que é exatamente o contrário até do que eu coloquei. Ele vai dizer que primeiro acontece no céu, para depois manifestar na terra. Então, quem é isso? Por isso que o homem espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Porque primeiro assim no céu, né? Então que aconteça na terra como já acontece no céu. Então tudo que nós fizermos e falarmos aqui tem uma conexão espiritual. Não podemos perder isso. Quando a gente está trazendo a história deles lá de trás para cá e trazendo para o contexto, ainda que não tenham comprovações arqueológicas, a gente até vai ver o sepulcro de Raquel em Belém. Na verdade, o texto fala que é em Belém e lá existe um local para quem vai lá visitar. Mas nós sabemos que não só a lei de Deus para nós é verdadeira, né? Assim como os escritos e os estudos que a gente está compartilhando aqui com vocês. Então isso é importante deixar registrado. Amém. A gente pode entrar também, que a pastora Ana Paula falou sobre o casamento, né? Sobre aquela... você também ia comentar em relação essa parte, né, do relacionamento deles. Entre eles, após o casamento, né? Isso. Então tem essa questão do casamento, né? Que a gente vê Labão, então aí também tá tendo aí um ajuste, né, nesse engano de Labão com ele está sendo tratado pelo Eterno, e aí ele trabalha 7 anos. Eu falei isso no outro episódio, havia ali uma expectativa de 7 anos de relacionamento entre eles, porque a promessa era para Raquel. Então eles planejaram, projetaram, sim, paqueraram, sonharam. E na cabeça de Yaakov, Leá era simplesmente a sua cunhada. Isso. Todos os planos e tudo. E talvez até na dela mesmo, né? Dela também. Exato. Né? Porque ainda que fosse um costume do Oriente Médio, né, sempre a filha mais velha se casar primeiro, né? Na verdade, quando Jacó vem e acerta com Labão, né? Na Torá fala, né, que Labão fala para ele assim: você já está 1 mês comigo, né? Não é justo que você trabalhe de graça. E aí, então, é quando Jacó fala: não, então vamos combinar da seguinte forma: eu vou trabalhar 7 anos para você, já que eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar o dote. Eu vou trabalhar 7 anos para você e eu quero em casamento Raquel, a sua filha mais nova. Inclusive, tem textos na literatura, né, que eles dizem que por essa fama, como você já falou no início, de trapaceiro, de enganador que Labão tinha, né? Jacó frisa bem, né? Sua filha mais nova. Exato. Né? Para que não falasse, eu quero casar com a sua filha. Para que ele dissesse, não, mas você falou filha. Mas ele, né, fala que ele na palavra ele fala que é Raquel, sua filha mais nova. Ele frisa, né? Então... Tem um ponto importante aqui, nesse encontro dele no poço, e essa conversa, e até esse momento, que a literatura fala sobre Yaakov? Ele estava sozinho, fugido de uma situação com sua família, com um futuro incerto. Então ele encontra Raquel, sua parente
no poço. Olha a esperança, né? Porque sabíamos que havia uma relação aí, sempre de casamento, procurando a sua parentela, coisa que o irmão dele já tinha feito com os pais já estavam chateados pelas escolhas de Esaú. Exato. E uma conexão. Então, tudo concorria para Raquel, né? E aí a gente precisa também corrigir um entendimento errado acerca do casamento, que para a época, como a pastora citou aqui, e já foi falado aqui também, a primogênita casava primeiro, a filha mais velha, era uma questão cultural. Então não havia aí nenhum problema com relação a isso, porque era de fato a mais velha casava primeiro, e não havia uma lei divina naquela ocasião que Jacó estivesse infringindo, quando ele aceita então a proposta do sogro de ficar com as duas. Exato. Porque não havia essa lei divina nesse momento, né? Então era culturalmente aceitável naquele momento. E a gente comentou no primeiro capítulo que a literatura judaica, os sábios, mesmo assim, eles orientam, porque nem tudo que é lícito convém. Né? Muitas vezes, e aí é muito interessante, aqui tem outro ensino, que às vezes o que convém para mim não convém para ela. E o discernimento tem que existir, porque a minha história é diferente. E isso é muito interessante, porque eles dizem que talvez ele pudesse ter esperado, pensado um pouco melhor antes de aceitar logo essa proposta de se juntar também a Raquel 7 dias depois, né? E aí tem algumas conjecturas dos rabinos, né? Mas de fato era uma situação muito difícil, né? E o amor que ele sentia por ela, que ele ia recusar. Então por isso que a maioria dos sábios, essa é uma posição até de alter ego, se eu não me engano, mas a maioria dos sábios, né, vão dizer da dificuldade que existe, a preferência pela monogamia, por causa dos problemas conjugais e de relação familiar. Rivalidade. Que no caso de Yaakov, com aquele amor, e ele trabalhou por aquilo, isso é muito difícil colocar no lugar dele, qualquer um entende a situação, mas ele não quebrou nenhuma lei divina. Até aquele momento ali, muito estava importante. tudo certinho, estava tudo direitinho, porque isso, a lei veio na época de Moisés, né, que não podia se casar, até porque está na Torá isso, né, que não se pode casar irmãs depois daquela época de Moisés. Isso, enfim, a partir daquele então ele não ali, infringe a lei ali naquele momento. Porque às vezes contexto, as pessoas podem era aceitável culturalmente naquele momento, sim. E as pessoas podem, é bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas podem ficar, como a gente falou no episódio de Leá também, né? Sim. As pessoas ficam, meu Deus, como que pode o irmão casar com as duas irmãs? Mas porque a gente está olhando daqui para lá, uma perspectiva diferente. Mas de lá para cá, que é o correto, exato. De lá para cá, a gente tem que ver essas nuances. Exatamente. Essas nuances. E é importante a gente falar sobre isso, né? Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que aí a gente pode partir já pro tratamento do Eterno com Raquel mesmo. Raquel. Porque logo após o casamento, a gente vê o Eterno olhando para a situação e vendo uma situação importante. Ele vê que havia um desprezo de Yaakov nesse casamento com Raquel em relação a Léa. Aí sim começa então o Eterno, então, a gente fala isso no outro episódio sobre Leá, que o Eterno, então, vira a chave da justiça, né? Então, ele, olhando aquela situação, havia um desprezo, né? A gente, naturalmente, não vamos dizer nem que uma coisa provocada, mas por todo esse contexto, havia um desprezo em relação a Léa. Circunstâncias, né? E aí, por causa disso, o Senhor abre a madre de Leá e ele neste momento ele torna Rahel estéril. Agora nós vamos ver o Senhor começando a tratar com ela. Exatamente. E aí eu acho importante a gente ler esse texto aqui para a gente ver essa sequência desse tratamento do Eterno, né, com Raquel. Em Gênesis capítulo 30, no versículo 1, diz assim: quando Raquel percebeu que não podia gerar filhos, né, que até então já tinham se passado 4 anos. Né? 4 anos não, 4 perdão. filhos. 4 Léa já tinha tido 4 filhos, filhos, né?
foi quando então ela se dá conta, poxa, minha irmã já teve 4 filhos, eu ainda não tenho nenhum. E aí diz a Torá, quando Raquel percebeu que não podia gerar filhos para Jacó, invejou sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Aqui é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o invejar alguém, quando você tem inveja de alguém, significa que há ali um medo de que aquela pessoa ela possa superar o seu valor, superar a sua importância diante de alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu com Raquel, que até então eu acho que ela sempre soube da primazia que ela tinha, que Leá era uma questão circunstancial na vida de Jacó, né? Que não roubaria o local dela, a posição dela na vida de Jacó. Mas quando ela se dá conta, né, de que veio o primeiro filho de Leá, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e que provavelmente, né, Jacó, quando vinha do campo, quando vinha de alguma viagem, de alguma coisa, devia ser conduzido pelos filhos até a tenda de Leia, né? Exato. Porque é algo normal, né? Os filhos, né, indo até o pai e recepcionando o pai e conduzindo até a tenda da mãe. Então, de repente, quando Raquel vê isso, esse sentimento, essa inveja, ela começou a pensar, poxa, né, talvez minha irmã tome a minha posição na vida do meu marido, né? Se ela continuar tendo filhos e eu não. E aí aqui a Torá diz que então ela teve inveja e ela vira para Jacó, né, para Jacó e diz, dê-me filhos ou morrerei. Por que eu morrerei? Porque, como a gente já falou, né, a mulher naquela época, a principal função era a maternidade. Né? Então, quando havia esterilidade, isso era sinal de vergonha, era uma grande dor, uma maldição, um erro oculto, ou até mesmo um pecado, né? Que a mulher podia estar envolvida ali. E aí, então, quando ela diz morrerei, a mulher, inclusive, tem alguns estudos que falam que ela era considerada como morta. Sim. Quando ela não podia gerar, ela era considerada como morta. Ela não era visível, ela não tinha visibilidade. Como se não existisse ali, né? Ela não está cumprindo o papel principal para o qual ela está ali, né? Que é gerar filhos. E aí, então, por isso ela diz, ou morrerei, ou seja, ou serei considerada morta. E quando ela diz, a literatura judaica diz que quando ela vira para Jacó e fala, dá-me filhos, na verdade ela está se reportando à postura do pai de Jacó, de Isaac. Quando lá vamos ler aqui, acho que é 25, se não me falha a memória, Gênesis 25. Vamos ver aqui. 25, eu acho que eu anotei aqui, 21. 25, 21. Que diz assim, ó. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rebeca, Rívica, filha de Betuel, o Arami, de Padã Arã, irmã de Labão, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Então, quando Raquel está aqui dizendo para ele, né, dá-me filhos, ela está se reportando ali, olha, faz como seu pai fez. Ora ao seu Deus, né, e pede para que ele abra o meu ventre, porque eu não consigo gerar filhos. E aí, mais adiante, a Torá vai dizer que Jacó se ira com essa postura de Raquel, diz assim, dê-me filhos ou morrerei. Isso deixou Jacó furioso com Raquel. E ele respondeu, acaso ocupo o lugar de Deus? É ele quem nega a você os filhos. Então, o que Jacó está dizendo aqui para ela, né? Eu não sou como meu pai. Eu não tenho a mesma situação, porque Isaac, quando orou por Rebeca, eles eram um casal monogâmico na Torá, e eles não tinham filhos. Ao contrário de Jacó, que já tinha 4 filhos com Leá. Então, o que ele está dizendo assim, eu não sou Deus. Né? Aprove a Deus fechar o seu útero, porque eu tenho filhos. Né? Então,
a Torá depois, mais adiante, vai dizer que diante dessa resposta, ela vai, né, pega a sua serva, que também era uma atitude, né, cultural normal naquela época, e fala para que a sua serva se deite com o seu marido, para que através da serva ela possa ser mãe, porque os filhos daquele relacionamento seriam considerados filhos, né, também de Raquel. E aí depois, o que eu acho interessante quando a gente vê essa situação, né, de Raquel pedindo para que Jacó ore ao seu Deus para abrir o útero dela, quando a gente vai lá em Samuel, na história de Ana e Penina, a gente vê um paralelo nisso, né? Mas a gente vê posturas distintas. Porque Ana também era afrontada, Ana também era humilhada diante da esterilidade, envergonhada diante da esterilidade em relação a Penina, que era a segunda mulher de Eucana, né? Mas Ana, a Torá não diz que Ana foi até Eucana e falou: ora ao teu Deus para que eu frutifique, para que eu gere filhos, né? Mas ao contrário disso, a Torá diz que ela ora ao Senhor. Ela vai diante, né, do Eterno e chora e clama e suplica para que o Eterno dê filhos a ela. Né? E então vem Samuel, que é um grande profeta, né, importantíssimo na história, né, na Torá. E com isso eu acho que a gente aprende que, na verdade, o nosso relacionamento com o Eterno não pode ser substituído pelo relacionamento de qualquer outra pessoa, por maior autoridade que ela seja na sua vida. Porque a nossa salvação é individual. Porque o nosso relacionamento com o Eterno é a prioridade na nossa vida. Né? E aí, mais adiante, quando a gente vê que ela vai passando por uma série de competições com a irmã, né? A gente já viu no episódio passado que Leá vai evoluindo também espiritualmente, vai entendendo o propósito dela. A gente vê que Raquel também amadurece, né, espiritualmente, e aí então ela ora ao Senhor. Exato. Como está aqui no versículo 22. Vamos ler o 21 primeiro. Capítulo 30, versículo 21. Depois disso, ela deu à luz uma filha, falando de Leá, e lhe deu o nome de Diná. Controvérsia sobre direitos. 22. Então, Deus atentou em Raquel, ouviu sua oração e tornou-a fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus removeu a minha desgraça. Ela lhe deu o nome de Yosef, que ele é crescente, dizendo que Adonai me deu outro filho. Então a gente vê aqui uma diferença nas atitudes, nas escolhas, no posicionamento de Raquel, que gerou, né, o mover de Deus, né, que olhou para ela, atentou para ela e então fez com que ela se tornasse fértil. É uma coisa muito... Agora me veio aqui assim, muito forte, você vê, né, pastora? Pode ser até que Raquel estivesse esperando há mais tempo que Jacó orasse por ela. Pode ser, isso é uma coisa, um pensamento meu. Né? Ela poderia estar aquele tempo todo, será que Jacó ora por mim? Será que ele intercede por mim? Porque ela sabia dessa ligação de Jacó com o Eterno, né? Também dessa coisa espiritual. E ela, como mulher, estava ali naquele só na espera. Né? Pode ser que ela estivesse nessa condição ali. E a gente traz isso hoje para a nossa vida. Às vezes a gente espera, a gente estava até conversando aqui, né, antes de começar esse episódio, a gente está falando, às vezes a gente espera que outras pessoas orem por nós, né, para que o Eterno atenda a oração do outro, para que nós sejamos alcançados, e o Eterno só quer uma coisa: que nós nos aproximemos dele, que nós oremos a ele. Porque na palavra mesmo está escrito, gente, que o Senhor nos deu autoridade para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. Ele deu a cada um de nós, né? E é o que você falou também. Às vezes você está esperando uma autoridade orar por você, mas você não sabe. Às vezes o Senhor quer, às vezes não, na maioria das vezes, o Senhor quer que nós nos derramemos, que você se derrame perante Ele, porque Ele quer ouvir a sua oração, quer ouvir o seu clamor, a sua forma de clamar. E o nosso Deus é um Deus relacional. Ele anseia,
né, por se relacionar conosco. Exato. Então a gente não tem que ficar se escorando no relacionamento, não, porque a Dani é uma mulher de oração. É isso aí. Então eu vou pedir para que ela ore por mim, pela minha vida, Exato. porque quando ela orar, Aí o Deus vai céu atender, vai vai se se abrir. mover em meu favor, né? Virão raios e trovões. Ela verdade. até E aí pode vai- orar, ela a- até pode a orar, pessoa mas eu precisa tenho que ter o partir meu de você. relacionamento Sim, com a A Deus. perspectiva da intercessão é uma ajuda para fortalecer, né? Às vezes a gente não tem nem palavras de tanta dor e sofrimento, e o outro vem e traz, consegue fazer uma oração que às vezes você mesmo Você não está não conseguindo conseguindo. fazer, Exato. né? E te ajuda. Um ao Mas não outro substitui, ajudou, e ao né? seu irmão disse: esforça-te. Isso faz parte da oração, mas o Eterno quer ver isso sair de dentro de nós. A gente vai chegar nesse ponto do versículo 22, né, 30, 22, que já é a mudança dela, né, Sim. o comportamento de Raquel. Amém. Mas antes até de chegar nisso, a gente está vendo exatamente um ponto onde fica muito claro na Torá as características de uma e da outra, né? Apesar de Leá, em algum momento, entrar nessa competição com os filhos, e a gente vê o crescimento das duas espiritual, esse ponto da inveja não é citado sobre Leá, mas Não, sobre Raquel. Rachel. Então, as características delas eram diferentes. É. Apesar de provavelmente Leá ver o amor do seu esposo sempre mais para sua irmã do que para ela, a inveja foi um sentimento que a Torá sinalizou que Raquel tinha, né? E aí esse sentimento também vai dar o gatilho dela para outros sentimentos, que é a impulsão. Ela vai ter um comportamento mais impulsivo, e aí ela toma a atitude de incluir, né? E a gente vai ver o início de uma competição, incluindo Bilá, sua serva, Isso. e ela vai incorrer na mesma... o mesmo comportamento que a gente vê de Sara, né? De não ter conhecimento, não entender que o Eterno tinha um propósito para ela não se vê ainda nisso, né? Porque o Eterno abençoa Bilá, tem 2 filhos, né? E aí a gente começa a ver um pouco das características de Raquel no nome que ela dá o nome aos filhos de Bilá, né? Que eram filhos para que ela criasse, vamos dizer assim, né? E aí, o primeiro filho, a gente vai ver o nome de Dan, né? Mas ainda não era filho dela. Ela agradece que Deus ouve ali o pleito dela. E o segundo filho deixa clara essa competição que ela estabeleceu, né? Lutei contra minha irmã, Naftali. Minha luta. Né? Então, ela começa a mostrar essas características que eram dela, bem diferente da irmã, né? E a gente vê que ela não compreende que ela precisava buscar, como foi falado aqui, ela precisava buscar o Eterno, inclinar o coração dela para o Eterno. Ela ainda estava agindo na força do braço. E isso a gente também faz muito. Né? Às vezes quer resolver a situação do nosso jeito, não só pedindo oração para o outro, mas fazendo do nosso jeito. Vai lá e quer resolver na lógica humana. Essa lógica para as coisas do Senhor não funciona. Não funciona mesmo. Ele quer ver o nosso comportamento. Então, caminhando aí, a gente vai ver essa competição das duas e a gente vai ver a revelação do coração delas através do nome dos filhos, né? Que a gente fez uma avaliação de Leá e agora a gente está fazendo a avaliação de Raquel. Exato. Que até então ela mesma não tinha tido filhos ainda. Então começa essa competição, né? E até o momento em que acontece uma coisa muito interessante. Reuven, né? O filho mais velho de Léa, ele traz do campo mandrágoras. É uma planta que naquela ocasião, e a gente, se você buscar e pesquisar, era uma planta considerada uma planta medicinal, uma planta que trazia fertilidade. Acho que eu anotei aqui Dudaim, o nome dessa planta, Dudaim. E e não era uma coisa tão fácil de achar, porque era pela rara, forma, pela forma como então
isso mexe com Parece Raquel. que era o chá das folhas das mandrágoras, né? Que traria cria-se, fertilidade. Né? Cria-se que proporcionaria ia trazer fertilidade. E aí sim a gente começa a ver, então, na história dela, uma virada. Para mim, esse é um ponto, né? Eu botei assim, é um ponto de interseção ali, de ajuste, de acerto de conta das duas. Nós falamos também isso. Por quê? Porque daí para frente a Torá vai então tratar outras coisas e a competição entre as irmãs, ela vai parar aí. Por quê? Apesar dos filhos continuarem nascendo, elas ajustam. Porque neste momento Raquel vai até a sua irmã e fala a palavra, a frase, né, que eu anotei é: por favor, me dê essas mandrágoras. Então, aquela altivez que a gente vê na história toda, nós estamos falando de anos aí, né? Você já não encontra isso nela. Então, ela reconhece a necessidade. E aí, existe mais uma vez, eu falei muito sobre a balança do Eterno, tentando compensar essa relação entre as duas. Uma tinha o amor, a outra tinha a construção real da família, com os filhos, né? E aí a gente vai vendo, então, o ajuste, o crescimento espiritual, né? E ela diz... ela vai dizer Gênesis 30... capítulo 30, versículo 14. E ela vai pedir, por favor, né? Dê-me um pouco das mandrágoras de seu filho, para que eu me torne fértil. E ela pede isso para ser mãe. Ela pede isso para a irmã. Olha essa situação, né? E aí a irmã responde para ela, né? Já não basta você ter me tirado o meu marido. Aqui a gente vê assim, o poder de Rachel sobre Yaakov. Porque a irmã já não tinha um relacionamento com ele há muito tempo. Porque provavelmente ele vivia mais na tenda de Raquel, mais com Raquel, apesar dos filhos, né? E aí ela vai fazer um ajuste aí com a irmã. E a irmã, elas vão fazer um acordo. Então tá bom, então ele vai ficar com você hoje, mas quem determina o acordo é Raquel. Né? Ela tinha esse poder. É Raquel. E você me dá as mandrágoras e você fica uma noite. Nós falamos sobre a reação de Leá a esse acordo e agora a gente vai falar de Raquel, né? Mesmo ela ficando com as mandrágoras, Leá ainda tem mais 3 filhos, né? E ela ainda continuava sem gerar. Onde foi a mudança? Ou seja, no mínimo, depois que houve essa troca, esse trato, no mínimo Raquel ainda ficou mais 3 anos sem gerar. Estéril, né? sem gerar. Porque nasceram 3 filhos. Mas você já vê que ela, vamos dizer assim, já estava um pouquinho quebrantada, porque ela vai à irmã. Sim. Né? Então Deus já estava tratando com ela de uma forma dolorosa, porque na fala de Léa, quando ela entra na competição, Raquel dá Bilá, tem 2 filhos, depois entra na competição Leá e dá Zilpá com mais 2 filhos. O segundo filho de Zilpá, que é Asher, que vai trazer felicidade, um dos filhos que Zilpá tem, Léa diz assim, as mulheres vão me considerar feliz. Já tinha extrapolado a casa, né? Estava na questão social. Você imagina, esse tempo todo, Raquel não tinha filhos. E ela tinha muitos filhos. Então, isso já estava quebrando ela, né? E o Eterno, às vezes, permite o sofrimento. Ela precisava passar. A irmã já sabia o que era sofrimento, mas ela não. E ela estava sendo a altivez dela fosse quebrantada. Ela precisava ser quebrantada. Sim, exato. São questões que mulheres têm. Sim, sim. Né? Há mulheres que precisam. E se ela fosse, talvez, se olhar, ela jamais ia identificar que precisava ser quebrantada. Né? E aí, o que acontece? O ponto de virada, como aqui já foi lido o texto de Gênesis 30, 22, ela então tem a postura que o Eterno estava esperando. Ela faz uma oração. Ela ora. Uau, alcançou então o ponto na vida dela. Então Deus atentou em Raquel, ouviu sua oração e tornou-a fértil. Aí sim, ela agiu naquilo que o Eterno estava esperando que ela agisse. Então, depois
desse momento com a sua irmã, ela ora ao Senhor anos depois, ela está no processo. E o Eterno se lembra. Não houve relato nenhum antes desse comportamento dela diante de Adonai. E era o Deus do marido, Deus do sogro, Deus de Abraão, que ela estava aprendendo a conhecer. E ela começa, então, a se relacionar com Adonai aqui, né? E aí aqui tem uma progressão e um crescimento espiritual no seu sofrimento, que eu fiz um resuminho, né? Que é, primeiro, havia um desprezo no relacionamento dela com Jacó em relação a Leia. Depois vem uma esterilidade por causa desse desprezo. O Eterno vê o desprezo em relação a Leia, vem uma esterilidade. Por parte dela, né? Vem uma desprezo dela por Leia. do relacionamento dela com Jacó em relação a Leia. Isso. Esterilidade por causa disso. Inveja por causa disso. Competição por causa disso, que entram as outras duas servas. As mandrágoras, que começa então aí um quebrantamento, o início de uma transformação, né? E a oração. E aí sim, o Senhor, então, na oração. Olha o crescimento que ela tem, né? Na história dela. Aí aqui eu separei a frase em hebraico, é muito profunda, porque houve um agir de Deus de uma forma muito profunda que a gente não tem noção a gente consegue imaginar o sofrimento e o clima que tinha naquela ocasião. Porque o texto diz assim, ó, Vaizekor Elohim et Raquel. Então, né, primeira parte, né, que o Eterno, então, ele olha, ele lembra dela. Vai chamar Elecha Elohim. E ouviu Deus a ela, e Deus, na mesma frase, ele repete o nome dele. Vai fetar, abriu et Rahamá, sua madre. E aí aqui, vai chamar, e ouviu. Ele lembra e ouve. Elecha Elohim. A ela Deus ouve. Deus, ele repete o nome dele nessa frase. E eu fiquei lendo isso 2 vezes. Sábios dizem que quando Deus repete o nome dele 2 vezes, é porque foi algo profundo que ele trabalha ali. Foi profundo. Ele trabalhou de uma forma incrível na vida dela. E ele abre, e esse verbo vai fetar, ele abriu, ele permitiu que a madre fosse aberta. E a palavra para madre, Rahamá, que tem a sua raiz em Raham, que significa compaixão e misericórdia. Ela alcançou, ela tocou o coração do Eterno com a sua oração. Houve a primeira Raquel, que a gente vê lá no início. A primeira parte. Com inveja, competitiva. Ela não é essa Raquel. Essa Raquel aqui, houve uma experiência na vida dela de transformação, e a gente vê nessa frase, eu fiz questão de ler no hebraico, porque há um derramar de compaixão e misericórdia sobre a vida dela, para que ela gerasse Yosef, que tem todo um apontamento messiânico também. Também. Por isso é tão importante, né, a gente voltar ao original, né, ao hebraico, para a gente entender a profundidade das escrituras. O que aconteceu ali. Porque a gente lê, e Deus abriu a madre dela. Não. Como se fosse algo tão simples. Algo tão superficial. Pro Eterno é simples. Sim. Só que estava havendo um conserto muito grande ali, que a gente não tinha noção. E aí, o que acontece? Então, Deus lembrou, ouviu e abriu. Permitiu. Deus reconheceu a oração dela, reconheceu ela, respondeu e transformou a vida dela. Isso é um processo que acontece com a gente. Isso aí. Em situações que a gente vive, que a gente precisa compreender a misericórdia e a compaixão de Deus aí com a nossa vida. Então, eu achei importante a gente mostrar esse caminho dela. Só que mesmo assim, na caminhada, a gente está no processo. E ela ainda vai ter um comportamento. Ela vai ter um comportamentozinho mais à frente, duvidoso, né? Exato. E a gente vê, você está falando aí, eu estou lendo aqui, mas sabe que o Senhor vai trazendo? Eu vejo assim que o start dela foi nas mandrágoras, sim, foi o start maior. Mas
assim, o cair da ficha foi quando Yaakov fala para ela, que Licíri fala para ela, acaso eu sou Deus para abrir a sua madre? Você está procurando a pessoa errada. Procurando a pessoa errada, Sim. O problema é contigo. Aí é onde a gente vê, vamos lá, trazer pra gente. Quando a gente recebe a resposta, o problema não é comigo, o problema é contigo. Aí a gente, o problema é comigo? Aonde está o problema comigo? Sim. Aonde que é o problema que está comigo? Caiu a ficha. A inveja da minha irmã. Eu tenho inveja da minha irmã, porque inveja nada mais do que gente, não é querer o que o outro tem. É querer que aquela pessoa não esteja mais naquele lugar que ela está. Na verdade, vai além de querer o que o outro quer. Além de querer o que o outro quer. Você querer tudo que isso. Poxa, a inveja não é que, poxa, fulano tem um jogo de coisa de mesa aposta, que lindo. Poxa, quero comprar um desse pra mim também. Isso não é inveja. Mas o querer o lugar do outro, o querer que aquela pessoa não esteja mais ali, não tenha mais aquilo ali, isso sim é inveja. Ela olhou para dentro de si e viu, o problema tá comigo. O problema não era minha irmã ter os filhos que ela tinha. O problema foi exatamente naquela parte ali que ela fala. Que Leá podia tomar o lugar dela se ela não tivesse filho, porque ela estaria como morta. Ela seria invisível, ela sumiria. Ela não estaria mais ali. Então ela caiu. O problema é comigo. E é onde a gente tem que olhar pra gente. Hoje, né? Como é que tá acontecendo um monte de coisas, várias coisas acontecendo e todo mundo vai fluindo e eu tô ficando pra trás. Alguma coisa acontecendo comigo. Não é com o outro, porque o outro tá fluindo. O outro tá fluindo, tá andando, tá caminhando. E eu tô estagnada, tô paralisada. Eu estou estagnada, estou paralisada. E era o que está acontecendo com Rahel. Ela estava parada, ela tinha o amor de Yaakov, mas ela estava estagnada, ela estava paralisada ali. E ela olhou. E ela, por favor dela, o por favor de Rahel, para sua irmã pedindo as mandrágoras, porque ela sabia que era algo que era... A mandrágora era, como a gente falou aqui, era algo que não era fácil de se achar, né? E mais ainda, porque elas achavam naquela época que havia essa crença, né, que podia ser da fertilidade, mas não foi a mandrágora que havia. Exatamente. Claro. Não foi a mandrágora, foi a atitude de ela olhar para si, que o erro estava com ela. Sim. E ela pediu. Tanto é que ela não engravidou imediatamente. Ela engravida com a oração que ela Exatamente. A Torá deixa claro isso. A fertilidade dela não veio através das mandrágoras. Não veio, porque o Senhor falou, ela precisa ser curada dentro de si. Sim. Ela precisa entender que o erro está com ela dentro dela, algo na alma dela precisa sair para ser liberta, para que ela possa viver essa cura. Perfeito. Essa cura, para que a madre dela se abra, para que eu possa dar os filhos que eu pretendo dar a ela, para completar as 12 tribos de Israel. E Raquel também, ela tinha essa situação dos ídolos, né? Que Raquel, alguns comentaristas falam que ela herdou um pouco desse caráter do pai, né? De enganador, de negociador, mas não era um negociador de coisa legal, era um negociador que assim, né? Enganava mesmo as pessoas. Trapaceiro, exatamente. E ela trapaceou, né? Ela foi lá e pegou o ídolo do pé dela, tirou o terafim, né? Que levou para dentro da sua tenda. E a gente vê aí também como que houve todo esse processo. Aí a gente vai entrar... Essa história, esse final, né, assim, que a gente está chegando no final da história de Raquel. Foi uma derrapada. Mas foi... Depois de ter... Gente, como a gente aprende, né? Mas, gente, olha só. A nossa vida é um constante aprendizado. Né? Em todo tempo, a gente sempre fala isso aqui na congregação. A gente... Não somos perfeitos, mas a gente tem que caminhar buscando em todo o tempo a plenitude e a integridade, né? Não existem homens totalmente íntegros, nem mulheres totalmente plenas, mas a gente busca incessantemente, a cada dia, pela nossa plenitude e a nossa integridade. Então, num determinado momento o Eterno, então, né, caminhando aí para o final, o Eterno dá uma direção a Yaakov de voltar para a terra dos pais, e aí eles vão sair ali escondidos, aquela coisa toda.
o pai sai para tosquear ovelhas, ela pega, aí Dani usou o termo em hebraico, aí um terafim, né, que eram ídolos domésticos, Isso. pequenos que Labão tinha em casa, e ela pega. Antes de me aproximar de Israel, eu não tinha entendimento disso aqui, não conseguia compreender o que tinha acontecido aqui. Na verdade, quando você vai para o judaísmo, quando a gente vai ler o comentário dos sábios acerca dessa ação dela, bom, se ela tinha acabado de orar, tinha tido uma experiência com o Eterno, a gente está falando que ela estava amadurecendo, o que aconteceu aqui? Ela pegou os ídolos para ela porque ela era idólatra? Não, eles explicam que ela já estava conhecendo o Deus de Abraão, que ela tinha conhecimento da idolatria e do paganismo do seu pai, e aí ela então pega os ídolos por 2 motivos. Para que o pai não acessasse os seus ídolos para atrapalhar a jornada deles de volta. Ou para que o seu pai não se contaminasse de novo com aquilo, não permanecesse naquela idolatria, porque ela já tinha conhecido Deus de Israel. Então, a gente não sabia disso, né? Hoje a gente compreende o porquê dessa ação dela. Porém, as coisas assim têm consequência, né? Ela sai e foi uma pressão absurda, porque eles saem, então Labão vai atrás, né? E aí ela tá com esses ídolos escondidos. Exato. E aí ali, quando há uma discussão entre o marido e o pai, e aí o marido fala, você pode procurar aqui, que aqui ninguém pegou isso não. Eu tenho meu Deus, aqui ninguém... E aí Labão procura, não acha, aquela cena que ela senta em cima, né? Ela diz que está nos dias dela de nidar, nos dias da mulher e tal. E aí, só que há uma palavra que Yaakov, um justo, um profeta de Deus, ele declara que aquele que tivesse pego não viveria, morreria. E aí é difícil porque... nós hoje, talvez porque não temos a mesma justiça que eles, às vezes a gente fala e não acontece. Mas ali... A gente acha que não acontece. Ou acha que não acontece, que lá atrás... Por isso que a palavra diz, cuidado com o que você fala, né? A boca, as palavras, nas suas palavras. E ele fala isso, mas ele não sabia que era sua esposa. É interessante que quando a gente vai estudar, a literatura diz que ela escutou. Ela sabia que aquilo ali ia acontecer. Era ela que estava segurando ali, guardando esses ídolos. E aí o seu pai vai embora, eles ajustam as coisas. Só que, um pouco depois, na história dela, ela vai gerar. Então, mais uma vez, ela foi abençoada pelo Eterno. Ela vai gerar e ela então morre nesse parto. Que dá a impressão de uma morte prematura, né? Gente, poxa, tanta história para viver, estava abençoada e ali existe... Ela tinha 36 anos, né? Quando ela, segundo os estudos, aproximadamente 36 anos. A gente vai ver uma conexão dos rabinos com relação à fala de Yaakov e essa morte dela. Existe essa conexão. Sim. Eles comentam sobre isso, né? Porque Yaakov era um justo, né, um profeta, e aí essa situação, que é uma coisa que traz para nós mais um entendimento. Há consequência nas coisas que falamos, nas nossas escolhas, nas nossas ações, e que existem situações que o Eterno nos livra e existem situações que nós precisamos viver as consequências das nossas escolhas, das nossas ações. Por isso é tão importante a gente ter discernimento e pensar, né, antes de tomar uma atitude e de ter uma ação, porque isso vai trazer consequências, né? Então é muito importante a gente citar esse momento, né? Eu acho até que eu escrevi aqui, eu coloquei aqui, que na hora do nascimento do filho, que a gente falou lá no início, é que ela vai dizer que é o filho do meu pesar, né, da minha tristeza. Eles também dizem que ela guardou, não falou nada com Yaakov, que era ela, porque ele lança uma maldição e ela não fala nada sobre isso com ele, mas que na escolha do nome, eles pensam que, de repente, ela, por saber, por ter ouvido aquela fala de Yaakov naquele momento com o pai, ela fala que era o pesar dela, né? Que ela estava debaixo daquela palavra de maldição, né? Daquela
palavra que foi profetizada por Jacó. Mas o nome de Benjamim é mudado, como você falou no início, porque a vida dele não seria pautada em cima daquele momento triste, mas de uma força, né, da força do meu braço, da minha mão direita, ou seja, do que eu sei, é a fé que ele tinha, que independente do seu amor estar sendo recolhido pelo Eterno, né, ela estava morrendo, mas que a vida dele continuaria confiante no Eterno, e esse foi o nome que ele deixou para o filho dele, né. Aí Rambam vai dizer, né, que mesmo com boas intenções dela, houve consequências, porque houve um roubo, um furto escondido, né? E Rambam diz que a gente vive essas consequências. As leis de Deus são invioláveis, né? Não tem como. O próprio Eterno cumpriu aquilo que Jacó declarou. Exato. Eu queria dar só uma referência. O cabeça, né, o sacerdote. Era. Você vê o poder era também, o justo do Eterno ali. O poder da parte profética, né, mas do sacerdote, do cabeça do lar. Para quem gosta de estudar um pouco mais a fundo, tudo que a gente falou sobre as matriarcas, eu coloquei Midrash Rabbah, Rashi, Talmud, né? Rambam fala sobre isso, Baal Shem Tov, o Zohar. Todas essas conexões que a gente fez, a gente encontra nessa literatura judaica que conta a história das matriarcas e patriarcas. E a gente faz o apontamento messiânico como fez com Léa. Sim, como Léa, né? Que, na verdade, aqui já sobre Rahel, que foi mãe de Yosef, que tem essa perspectiva messiânica, a figura de José, né, como rei, né, com poder de governo, trazendo a transformação, salvação e redenção, não só para os da sua casa, que Isaac vai até ele no final com os seus filhos e ele salva a sua família, mas para Mitzrayim, para o Egito, para as outras nações, né? Então a gente tem lá em Léa a questão do sofrimento, né, do filho da descendência de Judá, filho de Yosef, Yeshua ben Yosef, no sentido de o servo sofredor que veio a primeira vez, a primeira esposa, e a segunda esposa, uma segunda vinda, Rahel, já como governo, com aquele poder, com aquela autoridade que a gente vê na história dela. Todas as matriarcas apontando para uma descendente que vai gerar o Mashiach diretamente, que é Miriam, Maria, né, que é uma matriarca também do povo, né, que a gente vai conversar sobre ela em outro momento, mas aqui fica então esse apontamento messiânico entre as duas irmãs esposas de Jacó. E a gente vê, né, agora encerrando mesmo, que Rahel não foi enterrada na caverna de Macpelá, como Leá. Ela foi enterrada no caminho, né, em Betlehem, em Belém, né, eu quero até ler uma coisa muito interessante aqui. Enterrada sozinha à beira da estrada, Rahel é a mãe judia por excelência, cuidando de seus filhos que foram dispersos por todo o mundo. Nas palavras do profeta Jeremias, ouve-se uma voz no alto, lamentação, choro amargo. Rahel chorando por seus filhos. Ela se recusa a ser consolada por seus filhos porque eles não são. E Deus responde a ela: contém a sua voz de chorar e de seus olhos de lágrimas, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o seu futuro. E os filhos retornarão à sua própria fronteira, voltarão para casa, né? Para sua terra, do exílio para sua terra. E a gente vê exatamente isso. É um processo de redenção, é um processo onde a gente está vendo hoje. Hoje nós estamos vendo isso aqui. Ó. Sim. Hoje nós vemos isso. Sim. Com tudo que está acontecendo, e a gente vê as notícias, né? O povo retornando do exílio, né? Voltando para a terra de Israel. Também. E se cumprindo aquilo que o próprio Eterno determinou, as promessas do Eterno se cumprindo. Não falham nenhuma.
né? E a gente vê exatamente, quer acrescentar mais uma coisa, Dani? Que esse processo não se cumpriu somente na vida dos patriarcas, mas as matriarcas floresceram como profetas e fizeram parte do plano de redenção até a vinda de Yeshua. Amém. Nós vemos hoje, gente, a nossa importância. A gente está falando das matriarcas, né? Sara, foi falado sobre Sara, sobre Rívca, Leá e agora Raquel. Nós imaginamos a nossa importância como matriarcas dentro dos nossos lares também, como mulheres de Deus, mulheres que buscam, que clamam, para edificar a casa, a família, tem suas mazelas, suas falhas, suas também, fraquezas, nossas fraquezas, exatamente. Né? Mas a nossa importância, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que o Ministério de Mulher Plena, que não é só aqui no Chá com Torá, nós temos também o culto de mulheres uma vez no mês, né, na nossa congregação, na congregação Missão Bereshit, a importância do nosso papel como mulheres para levar a palavra, levar a Torá, o entendimento disso tudo, porque há coisas muito mais profundas do que a gente está... Isso aqui é só uma poeirinha do que a gente sabe, que é do mais profundo que tem. A nossa importância como mulheres, que legado que nós vamos deixar como Sara, como Rívca, como Leia e como Raquel. Qual o nosso legado? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? A gente não sabe nem se a gente vai alcançar, se Yeshua vai voltar logo, né? E se a gente vai alcançar, se eles vão alcançar isso tudo, se eles vão pegar já o Mashiach, né? E a gente precisa fazer com que o nosso legado, a nossa história, a história que a gente tem construído, chegue até lá na frente, aqueles que precisam ser alcançados e aqueles que estão no mundo, porque aqui também nós contamos a história de todas as matriarcas, mulheres gentias que estão também nessa linhagem, que um povo gentil que foi alcançado, enxertados na oliveira que é Israel, e precisam ser alcançados hoje, precisam ser alcançados amanhã e precisam ser alcançados daqui a algum tempo quando nós não estivermos mais. Que legado nós deixaremos como Sara, como Rívca, como Leia e Raquel. Amém. E que a gente entenda, né, através da história dessas matriarcas, que o Eterno não escolhe mulheres perfeitas. Isso. Né? O Eterno escolhe mulheres que tenham um coração desejoso de conhecer e obedecer a sua palavra, a sua vontade. Né? Porque Ele tem planos muito maiores do que os nossos. Né? E as promessas e as alianças que Ele estabeleceu para o seu povo, elas vão se cumprir. Amém. Elas têm se cumprido e elas vão se cumprir. Então é importante que a gente conheça e que a gente viva cada uma delas. E isso só é possível se a gente conhecer a Torá. Né? Então, como a Dani falou, que a gente busque, né, se inspirar nessas mulheres que como a gente vê em todo Shabat, né, a bênção que é declarada sobre as filhas mulheres, né, que você seja como Sara, Rebeca, Raquel e Leia, né? Na verdade, quando os pais eles declaram essa bênção sobre suas filhas, o intuito deles é que elas cresçam, né, e expressem as virtudes dessas mulheres, né? Então, que nós também possamos, no nosso dia a dia como mulheres, nos inspirar nessas matriarcas e sermos matriarcas, né, que deixam um legado para a sua descendência, que as nossas lágrimas, as nossas orações, a nossa coragem, a nossa resiliência, elas sejam um exemplo de fé, de emuná para a nossa descendência, que a gente possa semear, né, na nossa descendência e em todos aqueles que nos cercam, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa congregação, na nossa família. Né, uma pessoa que a gente encontra na rua. Exato, que a gente possa semear, né, na vida deles a palavra, através do nosso posicionamento, da nossa atitude, das nossas escolhas, né, para que a gente possa fazer a diferença na nossa geração, como as matriarcas fizeram, sendo esse pilar, né, da nação judaica, do povo de Israel, lembradas até os dias de hoje. Baruch Hashem. E foi muito importante estar com vocês aí, cada episódio, cada uma dando um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho daquilo que cada uma estudou, um pouquinho daquilo que cada uma buscou para entregar a você e do outro lado. E foi uma honra, né, poder participar essa série, né, As Matriarcas da Torá. E levar para vocês, né, e trazer, porque nós aprendemos muito,
né? Quando a gente estuda e quer levar para você, a gente aprende muito também. A gente conhece coisas que a gente nem imaginava que, né, poderia fazer parte, como a gente mencionou aqui, né, imaginando que tem outras informações que a gente nem sabia. E foi muito importante levar isso para cada uma de vocês. Amém? Amém. E até o próximo episódio, até a próxima série, né? Porque a gente vai sentar, vai estudar, vai, né, colocar no papel aquilo que o Senhor quer trazer mais uma vez para cada uma de vocês. Amém? Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. אהבה, טל סודותייך טובלים בקדושה, עטפת אותנו בחום בשלווה, בכל לב דואב וחופץ התשובה, לוחשת בי שפתך אמת פשוטה.